E se eu te dissesse que boa parte do que você sente hoje é a criança que você foi tentando chamar sua atenção? Carl Jung dizia que essa presença não é apenas uma lembrança, mas um arquétipo vivo. A criança interior, uma força simbólica e emocional que continua atuando nas suas relações, nos seus medos, nas suas inseguranças, mesmo que você já tenha crescido por fora. Essa criança não mora nas suas fotos antigas, nem nas lembranças doces. Ela mora nos seus silêncios, nos gatilhos que te desestabilizam, nos vazios que você não sabe explicar, porque aquilo que não foi curado se repete. O que foi ignorado volta por outras formas. E aquela dor de não ser visto, aquela sensação de inadequação, aquele medo de rejeição, tudo isso ainda pulsa, mesmo que disfarçado por palavras adultas. É por isso que às vezes você se sente pequeno, mesmo sendo grande. Por isso que certos comentários ferem mais do que deveriam, ou que ambientes familiares te deixam desconfortável sem motivo aparente. Não é o adulto em crise, é a criança ferida que nunca entendeu que agora tem proteção. Porque ninguém ensinou ela a crescer, só mandaram ela calar. E o que cala por muito tempo começa a gritar de outras formas. Jung não via essa criança como frágil, mas como um símbolo da essência original. A parte que guarda a espontaneidade, criatividade, amor genuíno, mas também carrega as feridas mais profundas. Ignorar essa parte de si é viver pela metade. Você pode conquistar o mundo, mas se ainda estiver tentando agradar os pais, que nunca te acolheram emocionalmente, continuará preso ao passado. Essa criança aparece nos seus relacionamentos, quando você exige atenção, mas não sabe pedir, quando tem ciúmes, mas não entende de onde vem, quando sente que precisa se provar o tempo todo, como se ainda houvesse alguém vigiando seus passos. A criança ferida não precisa de castigo, precisa de escuta. Precisa saber que agora há um adulto em você capaz de protegê-la. E, mais do que isso, capaz de amá-la sem condição. Reconhecer essa presença não é regredir. É amadurecer com honestidade. Porque só se torna inteiro quem abraça todas as suas partes. Inclusive a mais pequena, mais assustada, mais esquecida. E talvez, só talvez, a liberdade emocional que você tanto busca esteja na mão daquela criança que ainda espera por um abraço seu. Existem dores que não doem de forma explícita. Elas não gritam, não sangram, não chamam atenção, mas estão ali, escondidas nos gestos que se repetem, nas relações que não funcionam, na insegurança que volta mesmo depois de tantas conquistas. São as feridas emocionais da infância. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem percebe que ainda está sangrando por dentro. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E essas feridas infantis se tornam exatamente isso, um destino disfarçado de padrão. A crítica constante que você ouviu dos pais se transforma no juiz interno que te sabota toda vez que tenta algo novo. A rejeição que sentiu ao demonstrar emoção te convence até hoje de que sentir é fraqueza. O abandono que sofreu se disfarça de ansiedade em todo novo começo. Você pode até pensar que superou tudo isso. Afinal, você cresceu, trabalha, se relaciona, sorri nas fotos. Mas é quando o silêncio vem que essas vozes antigas sussurram de novo. A criança ferida não aparece só em momentos de dor. Ela aparece na forma como você se defende de ser amado, na pressa em agradar, no medo de se posicionar, no impulso de fugir antes que alguém veja quem você realmente é. Muitas dessas feridas surgiram sem intenção. Pais que não sabiam como lidar com as próprias emoções, educadores que desvalorizaram sem perceber, momentos de dor que não foram acolhidos porque não era nada demais. Mas a criança não sabe dimensionar. Para ela, não ser escutada é não merecer existir. E esse sentimento fica guardado, moldando sua visão de si mesmo como alguém inadequado, insuficiente, invisível. Essa sensação te acompanha como um filtro. Você começa a viver tentando provar que é digno. Digno de amor, de atenção, de reconhecimento.
Mas não há conquista que preencha um buraco afetivo. Porque esse buraco não pede aplauso, ele pede afeto. E esse afeto agora só pode vir de você. O adulto que você se tornou é a única figura capaz de acolher aquilo que faltou. Perceber isso muda tudo. Porque em vez de continuar pedindo para o mundo validar o que não foi reconhecido, você começa a oferecer isso a si mesmo. Começa a tratar suas reações com compaixão. Começa a entender que nem toda dor de hoje é nova. Algumas têm décadas. E o mais bonito é que quando você cuida da criança que foi, a vida adulta deixa de parecer uma luta constante. Porque agora, finalmente, você tem com quem contar, com você mesmo. Você se orgulha de ser racional, estratégico, independente. Mas por trás das decisões que repete sem entender, dos impulsos que não consegue controlar e dos relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, há uma criança no volante. E ela não dirige com lógica, ela dirige com medo. Medo de ser rejeitada, de ser deixada, de não ser boa o suficiente. E enquanto você não olhar para isso, continuará chamando de azar, o que é, na verdade, repetição emocional. Carl Jung dizia que somos governados pelo inconsciente sempre que não o tornamos consciente. E essa criança ferida opera exatamente assim, escondida. Você não a vê, mas sente seus efeitos. Você acha que está escolhendo alguém para se relacionar, mas no fundo está repetindo a tentativa de ser visto por aquele pai distante. Você acha que está buscando sucesso, mas por dentro ainda quer provar à sua mãe que merece orgulho. A infância mal curada se disfarça de adultices muito bem justificadas. Quantas vezes você explodiu por coisas pequenas? Ou se calou quando queria gritar? Ou cedeu quando queria recusar? Esses movimentos não nascem do seu eu adulto. Eles são reflexos emocionais de um lugar antigo. O lugar onde você aprendeu que não podia incomodar, não podia errar, não podia ser quem era. E então, mesmo hoje, diante de situações novas, essa programação antiga continua rodando. Silenciosa, mas ativa. E não se trata de culpar ninguém. Não é sobre responsabilizar pais, professores ou outras figuras da infância. É sobre assumir que, agora, você pode fazer diferente. A criança que você foi não precisa mais se esconder ou se defender. Ela precisa ser ouvida. E mais do que isso, precisa ser guiada, porque só quando o adulto se coloca no comando com escuta, firmeza e carinho, essa criança pode descansar. É possível notar quando ela está no controle. São os momentos em que você se sente pequeno diante de conflitos, dependente da aprovação dos outros, incapaz de sustentar limites. Nessas horas, é importante respirar e lembrar: eu cresci. Eu posso proteger o que em mim foi vulnerável. Eu posso cuidar da minha história sem precisar repeti-la. Esse é um dos grandes trabalhos da consciência. Tomar de volta o volante das mãos da criança assustada e colocar ao lado uma criança acolhida. Porque ela não precisa desaparecer. Ela só precisa ser cuidada. E quando isso acontece, suas decisões mudam, seus padrões quebram, e sua vida deixa de ser apenas uma repetição do que faltou. E passa a ser uma construção do que agora pode finalmente existir. Muita gente acha que amadurecer é deixar a infância para trás, que ser adulto é apagar os traços da criança, ignorar suas dores, calar suas perguntas. Mas essa ideia não é maturidade, é repressão. E o que é reprimido nunca desaparece, apenas muda de roupa. A infância esquecida se esconde nos vícios, nas compulsões, nas relações conturbadas e nas sabotagens disfarçadas de distração. Carl Jung falava que o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E é exatamente isso que acontece com a criança interior. Se você a ignora, ela sabota. Se você a escuta, ela te guia. Não há como seguir em frente de verdade sem olhar para trás com honestidade. Não para viver preso ao passado, mas para recuperar o que ficou lá. Sua espontaneidade, sua alegria, sua essência criativa e também as feridas que nunca foram cuidadas. Negar a criança é como amputar uma parte sua e esperar continuar.
inteiro. Você pode até funcionar, mas viverá sempre com a sensação de que algo está faltando. E é isso que alimenta tantos vazios inexplicáveis. Você sente que tem tudo, mas ainda assim há um incômodo, uma insatisfação constante. Porque talvez aquilo que falta não seja algo novo, seja algo antigo que foi esquecido. Essa criança aparece nas pausas, quando você escuta uma música que te emociona, quando se pega chorando sem motivo aparente, quando sente saudade de algo que nem sabe nomear. São pequenos chamados, pequenos ecos de uma parte sua que não quer ser descartada, que não quer ser superada, mas sim integrada. Porque crescer de verdade não é fechar a porta do passado, é abrir espaço para que ele converse com o presente. A verdadeira maturidade nasce quando o adulto para de desprezar sua criança e começa a protegê-la. Quando você entende que não precisa mais ter vergonha da sua sensibilidade, da sua necessidade de afeto, do seu medo de errar, porque agora você pode oferecer a si mesmo o colo que esperou dos outros. E esse gesto muda tudo, porque a criança não some, ela se transforma. Quando você a inclui, ela devolve vitalidade, devolve leveza, devolve coragem criativa. A vida deixa de ser apenas compromisso e começa a ganhar sentido. Porque agora, quem anda com você não é mais uma criança, ferida escondida no inconsciente. É uma criança amada, desperta, viva. E essa presença é uma das forças mais bonitas que você pode levar com você. Muita gente acha que amadurecer é deixar a infância para trás, que ser adulto é apagar os traços da criança, ignorar suas dores, calar suas perguntas. Mas essa ideia não é maturidade, é repressão. E o que é reprimido nunca desaparece, apenas muda de roupa. A infância esquecida se esconde nos vícios, nas compulsões, nas relações conturbadas e nas sabotagens disfarçadas de distração. Carl Jung falava que o que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma. E é exatamente isso que acontece com a criança interior. Se você a ignora, ela sabota. Se você a escuta, ela te guia. Não há como seguir em frente de verdade sem olhar para trás com honestidade. Não para viver preso ao passado, mas para recuperar o que ficou lá. Sua espontaneidade, sua alegria, sua essência criativa e também as feridas que nunca foram cuidadas. Negar a criança é como amputar uma parte sua e esperar continuar, inteiro. Você pode até funcionar, mas viverá sempre com a sensação de que algo está faltando. E é isso que alimenta tantos vazios inexplicáveis. Você sente que tem tudo, mas ainda assim há um incômodo, uma insatisfação constante. Porque talvez aquilo que falta não seja algo novo, seja algo antigo que foi esquecido. Essa criança aparece nas pausas, quando você escuta uma música que te emociona, quando se pega chorando sem motivo aparente, quando sente saudade de algo que nem sabe nomear. São pequenos chamados, pequenos ecos de uma parte sua que não quer ser descartada, que não quer ser superada, mas sim integrada. Porque crescer de verdade não é fechar a porta do passado, é abrir espaço para que ele converse com o presente. A verdadeira maturidade nasce quando o adulto para de desprezar sua criança e começa a protegê-la. Quando você entende que não precisa mais ter vergonha da sua sensibilidade, da sua necessidade de afeto, do seu medo de errar, porque agora você pode oferecer a si mesmo o colo que esperou dos outros. E esse gesto muda tudo, porque a criança não some, ela se transforma. Quando você a inclui, ela devolve vitalidade, devolve leveza, devolve coragem criativa. A vida deixa de ser apenas compromisso e começa a ganhar sentido. Porque agora, quem anda com você não é mais uma criança, ferida escondida no inconsciente. É uma criança amada, desperta, viva. E essa presença é uma das forças mais bonitas que você pode levar com você. Chega uma hora em que a pergunta muda. Você para de se perguntar por que não cuidaram de você
e começa a se perguntar como pode cuidar de si agora. Essa virada é sutil, mas transforma tudo, porque deixa de ser sobre o passado que te faltou e passa a ser sobre o presente que você pode construir. E é nesse ponto que você se torna o adulto que sua criança tanto esperou. Não se trata de perfeição nem de respostas prontas. Trata-se de presença. A criança não quer que você saiba tudo. Ela só quer saber que você está ali, que não vai abandoná-la de novo, que não vai chamá-la de fraca, nem de exagerada. Ela quer escuta, quer espaço, quer saber que pode existir dentro de você sem ser corrigida o tempo todo. E quando você oferece isso, algo muito profundo começa a cicatrizar. Carl Jung dizia que a individuação só acontece quando todas as partes da psique são integradas. Não basta ser racional, produtivo, coerente. É preciso acolher também o que foi ferido, esquecido, infantilizado. A criança que você foi não quer governar sua vida. Ela só quer caminhar junto. E quando isso acontece, você não se torna frágil. Você se torna inteiro. É nesse momento que as reações mudam. Você já não busca mais validação em toda conversa. Não implora por atenção disfarçadamente. Não se sabota por medo de não ser aceito. Porque agora há um espaço interno de segurança. Uma base firme onde a criança ferida pode descansar. E isso transforma suas relações. Transforma sua forma de amar, de se posicionar, de existir. Você começa a se tratar com mais ternura. E essa ternura não é fraqueza, é força que entende sua origem. Você percebe que crescer não era sobre endurecer, era sobre aprender a cuidar. E que a verdadeira liberdade emocional vem quando você para de esperar por resgates externos e começa a se resgatar. Com calma, com paciência, com verdade. Quando você se torna o adulto que precisava, tudo muda. Porque a criança que mora em você deixa de gritar e começa a confiar. E nessa confiança, a vida deixa de ser uma luta por aprovação e se torna um espaço onde é possível viver com autenticidade, com profundidade, com leveza. Afinal, agora você não caminha mais sozinho. Caminha de mãos dadas com quem você sempre foi. A criança que você foi não quer voltar no tempo. Ela não espera que tudo aconteça de novo, nem sonha com um resgate impossível. Ela só quer ser vista. Aqui, agora, no jeito como você se trata, no modo como se acolhe nos dias difíceis, na forma como responde quando se sente pequeno. Ela quer saber que, depois de tudo, ainda há espaço para ela dentro de você. Carl Jung via a criança interior como um símbolo do self, o centro vivo da psique, a parte mais autêntica e espontânea de quem somos. E por isso, ela não desaparece. Ela não é uma fase, é uma fundação. Ela é o começo que nunca termina. E quando você se desconecta dela, perde o brilho das coisas simples, a curiosidade pelos detalhes, a capacidade de se emocionar sem pedir desculpas. Você sobrevive, mas não vive. Reencontrar essa criança não exige grandes gestos. Às vezes, é parar de se julgar tanto. Às vezes, é dizer não sem se culpar. É respeitar seus próprios limites, chorar quando precisar, rir quando for espontâneo, se permitir errar, sem se punir como se o erro fosse um crime. Ela se manifesta nesses detalhes, nos momentos em que você decide existir com mais verdade do que performance, e quando você permite essa presença, sua vida começa a se reorganizar. As decisões mudam de tom, os relacionamentos ficam mais leves. A busca incessante por perfeição dá lugar ao desejo sincero de ser inteiro. Você já não corre atrás de amor como quem busca aprovação, mas se abre ao amor como quem já se reconhece digno, porque agora aquilo que faltava foi devolvido, e foi você quem devolveu. A criança interior não está pedindo que você volte, ela está pedindo que você a leve junto, que pare de ignorá-la nas suas escolhas, que pare de deixá-la sozinha nos momentos difíceis, que pare de fingir que ela não existe quando ela só quer ser acolhida. Ela não quer ser o centro da sua vida, ela só quer existir nela, com leveza, com espaço, com respeito.
E talvez o maior sinal de amadurecimento seja esse: quando você para de fugir de si e começa a caminhar com todas as suas partes. Porque só quem reconhece a criança que foi é capaz de amar com mais profundidade, criar com mais verdade, viver com mais alma. Afinal, a criança ainda mora aí dentro. E tudo o que ela sempre quis era ser reconhecida por você.